Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, a gente vai dar continuidade, então, ao estudo das artes de origem afro-brasileiras, tá? A gente já estudou bastante coisa sobre elas, alguns artistas em questão também, e hoje, em especial, nós vamos aprender como confeccionar, então, uma máscara africana, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. É bem legal a história dela, né? O porquê dos povos africanos utilizarem essa máscara, né? Ela não é um simples adorno, tem todo um significado envolvido. E tem muita gente que não conhece muito bem a cultura ou que admira a cultura, enfim, só que acha bonita a máscara e coloca como um artefato decorativo na sua casa. Acontece, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho disso e também o passo a passo de como fazer essa máscara, tá? Essa máscara fui eu que fiz, né? Eu vou solicitar que vocês façam uma de vocês. Existem muitos modelos na internet que vocês podem se inspirar. Dá para fazer com muitos materiais, né? As máscaras de verdade, enfim, elas são feitas com muitos materiais, de metal, barro, enfim, muita coisa, tá? A minha é feita de papelão, como vocês vão ver, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos para nossa aula. Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Hoje na nossa aula a gente vai estudar então as máscaras africanas. Olha só, a gente tem aqui um monte de modelo e elas são muito bonitas, né? Elas são bem diferentes, enfim. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre elas. Aqui, pessoal, eu vou trazer um videozinho para mostrar para vocês um pouquinho de como o povo africano costuma usar essa máscara, tá? Olha só. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, né, a máscara, ela é de uso de rituais, né? Os povos africanos, eles utilizam da máscara, né? Eles colocam, então, a máscara na sua face para esses rituais. Sejam eles de comemoração, de casamento, funerais, enfim. Para eles sempre vão utilizar a máscara. Existem vários tipos de máscara, porque cada povo, né, cada região, ou digamos, cada tribo, vai ter a sua máscara, né? Então, nenhuma vai ser igual à outra. Vocês viram ali que elas são bem exóticas, né? E eles utilizam, então, como forma de dança. Mas por que eles usam isso, né? Bom, eles acreditam que quando eles utilizam a máscara, eles vão estar abrindo um portal de ligação com os espíritos, sejam espíritos de pessoas, sejam espíritos da natureza, a força da natureza, enfim, eles acreditam nisso. Então, quando eles colocam a máscara, né, em forma de dança, eles têm, então, esse costume de dançar e usar máscara, fazer com que seja feita, então, a ligação com esses espíritos, né? E eles utilizam isso, realizam isso para os rituais do costume, da cultura deles, tá? Bom, como eu comentei para vocês, né, tem pessoas que utilizam essas máscaras como forma de uma arte decorativa em suas casas, né? E realmente é muito bonito. Aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem outros, né? E a gente vê que são feitos de materiais diferentes, né? E elas são muito coloridas, exóticas, né? Tem umas que tem um formato de cabelo também, então é bem legal. Bom, pessoal, falando agora sobre a minha máscara, tá? Como que eu fiz? Bom, eu peguei na internet um modelo que eu escolhi. Então, eu escolhi esse. E para a gente dar, então, início à nossa criação, a gente utiliza tesoura, porque a gente vai ter que recortar esse molde para fazer em cima do papelão, né?
E aqui, pessoal, vocês vão ver que eu destaquei algumas coisas, né? Porque a gente quer dar aquela impressão meio 3D, né? Que ela dá aquela questão de profundidade na escultura. Então, eu destaquei algumas partes, nem todas, as que eu preferi. Por exemplo, o olho eu não fiz como está aqui, eu mesma pintei, mas isso vai de cada um, tá? Também a gente vai utilizar um estilete, e por isso vocês vão ter que, nessa parte, pedir ajuda para um adulto, né? Pai, para mãe, enfim, para o irmão mais velho, porque é o momento que a gente vai fazer no papelão, tá? Bom, o que eu fiz então? Eu recortei aqui o molde da face e tirei as partes que eu iria fazer em 3D, então, né? Que eu separei da máscara. Então, eu tirei essa parte que seria do nariz, a boca e essa parte aqui de cima, que é tipo o cabelo, e as orelhas. Isso eu destaquei. Então, depois que eu tirei então essas partes, eu fiz o molde no papelão, tá? Com a ajuda de uma caneta. Eu fiz esse contorno. Depois eu fiz o contorno também das partes que eu havia destacado, né? Como eu comentei para vocês. Então, agora vem a parte que é a parte mais difícil, um pouquinho mais demorada. Então, a gente tem o contorno, agora tem que recortar. Mas, pessoal, se fizer com a tesoura, por mais que a tesoura seja muito boa, o papelão vai ficar um pouco mastigado, sabe? Meio amassado, não vai ficar muito legal. Então, eu sugiro que vocês façam com o estilete. Por isso, precisa de ajuda de um adulto, tá? Então, aqui eu fiz um videozinho mostrando, né, como que eu iria montar ela, né? Eu recortei todas as partes, então, olha só, eu montei como que ela vai ficar. Mas não colei, não pintei, nem nada, né? Eu só fiz um teste para ver se ficaria tudo ok. Bom, agora, então, a parte mais divertida, né? Que é a decoração da máscara. Eu utilizei tinta guache, as cores que eu tinha aí em casa, tá? Eu não comprei nenhum material, eu só peguei o que eu tinha em casa. Então, a máscara o todo, né, o formato do rosto, eu fiz de preto e eu passei duas de mão, tá? O que vocês podem fazer é a base branca e passar a tinta preta, que também fica legal. Aí aqui, então, eu fui pintando com as cores que eu queria, né, as partes individuais, as orelhas, o nariz, a boca e a parte do cabelo. E agora, então, depois que estava seco, tudo certinho, eu comecei a parte da colagem. Essa parte, pessoal, ela também não é muito fácil, porque a cola, ela demora um pouquinho para secar. Então, você tem que ficar pressionando e não pode mexer, porque senão ele desgruda e daí não fica como a gente quer, tá? Eu usei cola branca, cola escolar normal. Então, aqui eu colei, então, né, na base principal, eu colei a boca e colei o cabelo. Depois eu colei o nariz. E agora eu comecei com a parte da decoração, né? Porque lá no meu modelo, ele tinha uns risquinhos na porção da bochecha. E eu resolvi não destacar aquela parte, eu mesma quis decorar. O que eu fiz aqui? Eu peguei um cotonete, molhei na tinta e fui encostando o cotonete, tá? E agora, então, eu também já fiz os olhos. Os olhos, pessoal, eu fiz a mesma coisa. Eu usei o cotonete, encostei na tinta branca e fiz o círculo maior do olho, né, do globo. E depois eu fiz com o cotonete também, com a tinta amarela, a porção da íris ali, tá? Que é para ser, né, dar aquela divisãozinha ali do olho para ficar certinho. Eu fiz dessa forma, tá? Vocês, se quiserem, podem recortar e fazer em 3D também, como vem no modelo. Outra coisa que eu fiz aqui foi com a caneta do líquido paper ou corretivo, enfim. Eu tenho caneta, então para mim facilitou bastante, né? Por causa da pontinha, eu pude fazer aqui alguns desenhos, né? Que ficou bem legal. Aí aqui, pessoal, depois da máscara estar pronta, né? O que eu fiz? Eu coloquei mais alguns enfeites. Eu coloquei as orelhas e aí eu fiz uns pontinhos nelas. Eu fiz também aqui no nariz, eu fiz aqui nessa porção da testa, eu fiz um outro detalhe no olho, né? Então, eu dei uma decorada. Eu deixei a máscara no meu estilo, né? O jeito que eu achei que ficaria bacana, tá?
Então, pessoal, a aula de hoje era essa, tá? Espero que tenha ficado esclarecido. Qualquer coisa, tem vídeo no YouTube também explicando como fazer. Vocês encontram em qualquer site, no Google Imagens, muitos modelos. Vocês só vão imprimir, recortar e fazer todo o processo, tá bom? Então, quero ver fotinha desse trabalho de vocês, tá bom? Um grande beijo!